Então, boa tarde a todos e a todas. Eu estou aqui acompanhado da Maria José, da Rita e da Tatiane, que ajudou a organizar essa jornada. Eu também estou no Luiz, na técnica nós temos o Cleomar e o Adriano, e o objetivo é capacitar profissionais de saúde, gestores envolvidos, principalmente na construção das redes de atenção à saúde, Eduardo. E a gente tem, nesse processo todo, uma parceria dessas rodadas com a Humane, com a Opus, com o Hospital Albert Einstein, com a BP, e eu vou ter o prazer de mediar esse debate, tendo como ator principal o nosso ilustre Eduardo Jorge Martins Sobrinho. O Eduardo é médico, sanitarista, foi formado na Faculdade de Medicina da Paraíba. Ele fez medicina preventiva na USP, né? E iniciou sua carreira na SES São Paulo, onde já ali criou os primeiros conselhos populares de saúde, já em 1971. Durante a ditadura, o Eduardo participou dos movimentos estudantis e foi preso num processo que tinha como base a Lei de Segurança Nacional. Em 88, ele fundou o Partido dos Trabalhadores, onde se elegeu deputado estadual, depois deputado federal, e chegou na hora certa dentro do Congresso, que aí começava-se, então, o processo da discussão da criação de um sistema de saúde que pudesse tratar o Brasil de algo que fosse como um sistema de saúde que fosse bom para o povo brasileiro. O Brasil, como eu ia dizendo desde o início, ele vivia um processo de redemocratização e o sistema de saúde que tinha na época era um sistema segmentado, excludente e atrelado à previdência social. Romper com esse status quo era uma missão que estava sendo dada aos sanitaristas, aos trabalhadores, aos deputados que tinham um pensamento voltado para o bem da população, enfim, querendo fazer justiça social, e aí os movimentos sociais articulados com os sanitaristas passou a reivindicar a saúde como direito e um dever do Estado. Entendendo a dimensão, o Eduardo Jorge, que também foi secretário de Saúde de São Paulo, por 2 vezes, altamente envolvido com as questões ambientais, foi um constituinte ativo e ele também disputou a presidência da República. Dito isso, dá para se entender por que nós trouxemos esse ilustre convidado para vir falar para as pessoas do Brasil que têm total interesse pelo tema saúde pública e que estão aqui na fase final dessa jornada, saindo dela, diplomados agora em movimentos sociais e a criação do SUS, e é isso que a gente quer do Eduardo Jorge. Portanto, Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você que sempre faz isso com muito carinho. Eu lembro muito do Eduardo, vamos fazer isso bem descontraído. Eu me lembro do Eduardo, ele refletindo, a gente nos congressos grandes, ele sentadinho na cadeira dele, calmamente, com os olhos fechados. A gente pensava que ele estava dormindo, ele estava ali atento demais, e ele depois acordava para fazer a melhor pergunta do congresso todo, para estimular a plateia a conversar sobre isso. Então, meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Queria que você desse aí as suas primeiras palavras. E, em seguida, você fala sobre a luta dos movimentos sociais da 8ª Conferência, tentando captar um pouco do clima da disputa, no fim da ditadura, começo do processo democrático e a discussão do sistema novo de saúde para o Brasil. Então, muito obrigado por ter vindo. Fique à vontade. Ao final, nós temos as perguntas dos convidados, que estão aí, a Bazé e a Tati vão aqui anotar, e a gente vai abrir para o público, para que você possa conversar um pouco com você. Obrigado, Eduardo. Vamos lá. Eduardo, por gentileza, pede aí para ligar seu microfone, por favor. Claro. Perfeito. Que drama da idade. Não se preocupe, ele não usa rede social, pessoal, então ele tem que ser auxiliado. Vamos lá, ele se dá esse direito. Tem que andar com um guia dessa selva o digital.
o Jurandir, Maria José e amigos de todo o Brasil que estão aqui para conversar conosco. Eu fico feliz de ser lembrado. Mas eu também estava pensando aqui, estava conversando com dois amigos aqui da Humani, que são bem jovens, e às vezes eu penso assim que eu estou quase sendo considerado uma peça de museu, porque conte a história como é que era no século passado, né? No século passado, e você testemunha da história, você testemunha e até protagonista às vezes, né? Mas então eu tenho que me disciplinar, né? Porque é uma coisa com tantos fatos, com tantos episódios. Se eu pudesse dividir esse. Porque o Jurandir já deu uma moldura, graças a Deus já deu uma moldura que ajuda, né? Mas se eu pudesse dividir, eu dividiria em 4 intervenções. Uma, meu pai era médico e militar, eu sempre gosto de fazer as coisas bem organizadas. Uma minissérie com ponto 1, o pré-SUS. Ponto 2, a criação. Ponto 3, os primeiros passos. E ponto 4, né? Onde estamos e o que faremos agora, né? Mas é claro, né? Vocês não são obrigados a seguir essa disciplina militar ou jesuítica. Então, eu vou falar. Mas, de toda forma, como o Jurandir falou, eu vou começar pelo primeiro episódio, primeiro ponto, que é essa fase pré-SUS. Hoje, como o SUS está muito ligado e a realidade do SUS no Brasil está muito ligado a esse novo século que a gente vive, muita gente pensa que sempre existiu o SUS. A gente nova acha que sempre existiu o SUS, né? E outros acham, outros, por outro lado, acham que a saúde no Brasil começou com o SUS. Isso não é verdade, né? Estava aqui conversando aqui em São Paulo com dois amigos aqui da UANI, que mesmo na época do Império, da Primeira República, existia vida inteligente da saúde no Brasil. Aqui em São Paulo, a Secretaria Estadual de São Paulo, que é muito vetusta, né? O Hospital Emílio Ribas, muito conhecido, o hospital de doenças infecciosas mais importante do SUS aqui em São Paulo, foi projetado na época, a pedido do imperador Dom Pedro II. A licitação demorou e ele não pôde inaugurar, porque veio a República, mas foi. Então, já a Secretaria de Saúde de São Paulo, estadual, já remonta a essa época imperial, né? E mais ainda, Rio de Janeiro, a Bahia e Pernambuco, que eram grandes centros naquela época do Império, né? Já tinha algumas estruturas importantes. E os sanitaristas, que, aliás, também Dom Pedro II estimulou a ida de engenheiros e médicos para a Europa estudarem, o Oswaldo Cruz e sua turma, né? Já teve se você bota no contexto da época, né? Era um pessoal moderníssimo, né? Moderníssimo, né? E o Brasil, por causa da atividade desses profissionais da área da saúde, principalmente esses sanitaristas sediados no Rio de Janeiro, é um dos protagonistas da fundação da Organização Pan-Americana de Saúde, que é a primeira entidade internacional que cuidou da saúde no mundo. Foi aqui da América, e o Brasil era um fundador importante, porque tinha tarefas feitas importantes por esses sanitaristas. Portanto, já existia vida inteligente pré-SUS no Brasil. Depois, teve todo aquele percurso, a criação dos institutos, na época, depois da Revolução Liberal de 30, né, que criou aqueles segmentos. Os sindicatos eram autônomos, mas depois da Revolução de 30, eles foram semi-estatizados, né? E uma das instrumentos da semi-estatização foi organizar uma assistência funerária, de saúde e previdenciária. Então, isso já chegamos em 30, né? E de 30 chegamos em 60, 70, mesmo na época da ditadura ainda, somente um terço do pessoal que tinha carteira assinada, que tinha relação com algum desses institutos, ainda da época getulista, é que tinha algum direito legal de assistência à saúde. Os outros 2/3 eram tecnicamente indigentes, dependiam da iniciativa de algum governo estadual, de alguma capital de estado, né?
de ter algum serviço universalizado. E também da filantropia, né? Porque uma coisa que a gente nunca deve esquecer é que Portugal nos legou, que é uma das coisas mais belas que Portugal nos legou aqui, nesse período colonial, eram as Santas Casas. As Santas Casas acompanharam, é uma iniciativa portuguesa que nos acompanhou todo esse percurso de 500 anos aqui no Brasil. Então, eram as Santas Casas e alguma estrutura estatal rara que tivesse à disposição da população em geral, desses 2/3 da população. Mas, ainda nesse capítulo pré-SUS, é importante, e é de justiça relembrar, que na década de 60, na década de 70 e 80, já havia uma inquietação no Brasil, em todos os níveis, federal, estaduais e alguns municípios, né, insatisfeitos com essa situação insustentável, né, de ter 2/3 da população considerada indigente em relação à saúde. Existia iniciativas, mesmo no período da ditadura militar, o Ministério da Saúde fez algumas iniciativas, fez alguns projetos pilotos, alguns governos estaduais e alguns governos municipais estavam se movimentando para expandir as suas redes estaduais e municipais, mesmo nessa época, principalmente da década de 70 para 80. Eu lembro aqui de São Paulo, porque eu, graças a Deus, sou baiano, e nordestino, assim, muito orgulhoso, mas estou aqui em São Paulo desde 1971, como outros 5, 6, 7 milhões de conterrâneos que vieram de lá para cá, para essa sede e o motor do capitalismo no Brasil. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, né, nessa fase pré-SUS, nessa década de 70, nós tivemos a sorte de ter 2 grandes secretários estaduais, já que eu estou aqui conversando com o gente do CONAS, 2 grandes secretários estaduais tiveram aqui, tivemos a sorte de ter aqui no estado de São Paulo, que tiveram iniciativas que vão na direção da universalidade do atendimento. O primeiro deles é o Dr. Walter Lezé, um homem extraordinário, inteligentíssimo, com doutorado nos Estados Unidos em medicina comunitária, professor de medicina preventiva da Universidade Federal de São Paulo, secretário de saúde 2 vezes, de Laudo Natel e de Paulo Egídio. E o Dr. Walter Lezé, já naquela época, a Secretaria Estadual de Saúde, ele organizou uma reforma grande, organizando com programas específicos na área de criança, na área da mulher, tuberculose, hanseníase. Ele organizou toda a estrutura de hierarquia de centro de saúde e expandiu a quantidade de centros de saúde que o Estado tinha. Tinha o centro de saúde tipo 1, 2, 3, 4, 5. O 1 era o mais importante e o 5 era o mais simples. E começou a expandir essa estrutura. Portanto, o Dr. Walter Lezé, secretário de Saúde do Estado de São Paulo, tinha uma visão de universalização, de direito universal, nesses 2 governos, no governo Laudo Natel e no governo Paulo Egídio. No governo Paulo Egídio, que foi na década de 70, ele inventou de ter uma carreira de médicos sanitaristas para governar a secretaria, a vetusta Secretaria de Saúde de São Paulo. E fez uma coisa extraordinária. Ele criou uma carreira, aprovou da Assembleia Legislativa uma carreira de médico sanitarista com um sistema de trabalho tipo Itamaraty ou Exército. Era tempo integral, dedicação exclusiva. Você não podia nem ter clínica, nem fazer carreira universitária. Quem entrasse na carreira era 100% integral para trabalhar na secretaria e para governar a secretaria. Criou uma carreira, criou 500 cargos na Assembleia Legislativa e, em seguida, ele fez uma parceria com a Faculdade de Saúde Pública da USP, aqui na vizinha da Faculdade de Medicina, tem uma faculdade específica de saúde pública na USP. O Dr. Walter Lezé contratou a saúde pública para formar os médicos sanitaristas, que não existiam, e para fazer o curso, né, ele fazia um concurso e pagava uma bolsa, já era integral na hora do curso. E depois que formou uma fornada de secretário, ele abriu o concurso. Aí veio gente de fora do Brasil todo, né? Mas ele colocou 500 médicos e médicas jovens, geralmente era jovem que você entrava numa aventura dessa, 500 médicos e médicas jovens, e ele, em 4 anos, botou dentro da secretaria para governar a secretaria. E dos centros de saúde aos ambulatórios, aos distritos sanitários, entraram uma vez só.
quase, né, 500 médicos em tempo integral. Imagine a energia, a renovação, a agitação que foi nesse período de 1976 a 1980. Isso era pré-SUS. E era uma visão de universalização de um secretário estadual de saúde, Dr. Walter Lezé. Outro secretário que nós tivemos muita sorte aqui de ter, em seguida, foi o Dr. Adílio Jatene, que era o príncipe dos especialistas brasileiros, o super especialista. Todo mundo, se quisesse, poderia ter, se caísse numa cirurgia cardíaca, desejaria ter esse príncipe operando. Ele saiu do seu castelo, ali no hospital, nas clínicas, né, para ser secretário de saúde de São Paulo. E, novamente, na fase pré-SUS, isso era na década já de 80, 1980. Esse sujeito, esse senhor, esse homem inteligentíssimo, esse super especialista, quando ele foi na periferia e descobriu a situação, e viu a situação, como eram os vazios, como se falam aqui ainda hoje no Brasil, de atendimento, né? E interagiu, e aí vou falar do movimento social, com os movimentos sociais que já, no finalzinho da ditadura militar, já estavam podendo sair à rua de forma desabrida, né? Também fez um planejamento de criação de uma rede de unidades básicas de saúde e de hospitais públicos, né, que governou a Secretaria do Estado de São Paulo por mais de 10 anos. O planejamento feito por ele naquela década de 80, no começo da década de 80, praticamente governou a Secretaria durante 10 anos, porque ele colocou a rede, planejou centro de saúde para 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, hospitais públicos de tantos habitantes, e vão procurar os terrenos, que eu vou desapropriar os terrenos e vamos construir. Então, isso era pré-SUS. Você vê, eu digo isso, né, para mostrar como existia vida inteligente no sistema de saúde brasileiro, já buscando o direito universal à saúde antes do SUS. No caso dos movimentos sociais, isso que você me pediu especificamente, Jurandir, aqui em São Paulo, esses dois secretários, eu já era médico sanitarista em 76, e era responsável pela região mais pobre da capital, que é Itaquera, São Mateus, Guaianazes, era o fim de São Paulo. Naquela época não tinha metrô, chegava de trem lá. Eu era o médico responsável da Secretaria Estadual de Saúde. E a movimentação popular, com o movimento de superar a ditadura militar, chegou na saúde de uma forma muito forte, né? Porque aquela região da Zona Leste de São Paulo, que hoje é uma região com 5 milhões de habitantes, já era muito bem habitada e a cobertura era baixíssima. O hospital público tinha longe, né, precário, né? Os centros de saúde eram rarefeitos, né? Então, um dos focos principais dos movimentos populares, os dois focos principais dos movimentos populares aqui na capital de São Paulo era o movimento de moradia e o movimento de saúde. E o local onde o movimento de saúde foi mais forte aqui em São Paulo, na década de 80 até a década de 90, era na Zona Leste. Movimentos de donas de casa, de operários, de operárias, de funcionários públicos, de pequenos comerciantes, começaram a interagir com a rede, com nós sanitaristas e com enfermeiras, com assistentes sociais que tinham na rede, e buscando informações de como poderiam melhorar a rede. E se organizaram para fazer assembleias, convidar os secretários para vir discutir. E não eram assembleias pequenas, assembleia com 1.000, 2.000. Uma das assembleias que eu compareci e acompanhei, já era o doutor João Yunes, outro secretário, já no governo Franco Montoro, tinham 5.000 pessoas na secretaria. Vieram de ônibus da periferia, em massa, né, discutir com o secretário na secretaria. Tinha que montar palanque, com microfone, para as mulheres discutirem com os secretários. A reação do secretário doutor Adílio Jatene a esse movimento foi uma coisa extraordinária, porque ele disse o seguinte: o povo tem razão. Eu agora queria que ele assinasse. O senhor vai assinar aqui que vai se comprometer a construir no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal, no bairro tal. Eu disse, não, isso aí eu não posso fazer.
eu tenho que consultar a minha equipe. Então, aí disse o doutor Adílio, vamos marcar o prazo e eu volto aqui. E voltava. E fez esse planejamento extraordinário, que, como eu disse aqui, governou e orientou a Secretaria Estadual e as secretarias municipais, no caso de São Paulo, que trabalhava em conjunto com a Estado, já nessa época, durante 10 anos. Então, esse movimento de saúde da Zona Leste tem uma característica muito interessante, porque ainda na época do Dr. Lezé, em 1978, o Dr. Walter Lezé voltou dos Estados Unidos com aquela história da medicina comunitária, que tinha que ter uma participação social, e fez uma portaria dizendo que as unidades de saúde teriam um conselho local para orientar, criticar e ajudar na gestão da unidade. Fez a portaria, mas não tinha conselho nenhum no estado inteiro, né? As mulheres do Movimento de Saúde da Zona Leste descobriram aquela portaria, que a gente também mostrou para elas, e elas marcaram audiência com o Dr. Walter Lezé. Isso era 1978, 79, se não me engano. O Dr. Walter Lezé recebeu as senhoras lá do Jardim Nordeste, que era um bairro da Zona Leste. E elas disseram, Dr. Walter, a gente veio aqui porque a gente quer ser conselheira. Ótimo! Era muito bom, tinha muito bom humor. As senhoras querem ser conselheira? Ótimo. Mas o decreto do senhor fala que tem que ser o professor, o fulano, só autoridade, né? E nós somos só donas de casa. Né? E como é que a gente faz? Aí o doutor Lezé, sempre com seu bom humor, façam como vocês quiserem que eu assino. E aí foi assim. No Jardim Nordeste, um pequeno bairro da Zona Leste, fez a primeira eleição de um Conselho Popular de Saúde para acompanhar, criticar e ajudar a gestão da unidade de saúde, em 1978, 79, não me engano bem, e o doutor Walter Lezé referendou, publicou no Diário Oficial, e elas tinham um mandato de 2 anos. Foi um sucesso, porque na hora que os outros bairros souberam, todos queriam. 2 anos, um ano e meio depois, foi feita uma eleição em 35 bairros. Vocês imaginem, num país que não tinha eleição para quase nada, né? Isso era 1979, 80 já, 30 e tantos bairros com chapa, com gente que tinha eleição, tinha votação, eram 8 vagas para cada conselho, e tinha bairros que tinha 10, 12, 20 candidatos, né? Elegendo conselhos, uma experiência democrática de participação em toda uma região. Essa experiência dos conselhos municipais, dos conselhos de saúde da Zona Leste de São Paulo, foi um elemento importante, né? Depois, na experiência que a gente teve na Constituinte e na formação do SUS, essa era a única experiência consolidada, funcionando, e criticamente, que eram mulheres muito combativas, a maioria das mulheres eram mulheres muito combativas, mas com um espírito muito construtivo, né? Porque elas queriam que o centro de saúde funcionasse, né? E interagiam com a direção, com os médicos, com as enfermeiras, com as assistentes sociais, com as auxiliares, e eram pessoas do bairro, né? Muitas com a abertura das unidades de saúde, muita gente dos bairros também entrou no centro de saúde, né? Elas eram conhecidas, né? Então isso aí teve um efeito extraordinário, né? Na qualidade, na interação da população com a unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde, para eles, foram conquistadas pela luta deles, e eles ajudavam, de certa forma, na gestão da unidade básica de saúde. Eduardo, tem dois registros que eu queria fazer, que você trouxe à tona. Um é o renascimento dos conselhos de saúde, porque o Nacional nasceu em 1937, e vocês fizeram ele renascer. A outra coincidência dessa sua fala aí é que, nesse ínterim, nasceu também o CONAS pelas mãos do doutor Adílio Japeri. Ele criou o CONAS e faz toda essa revolução em São Paulo. Só para fazer esse registro. Pode continuar, por favor. Sim, isso é bom. Então, vocês já notaram que eu sou fã de carteirinha desses 2 secretários estaduais, né? Dr. Walter Lezé e Dr. Adílio Japeri. Portanto, veja, né? Eu falo isso aí para mostrar, esse era o contexto da saída da ditadura militar, já sabendo que nós íamos ter uma constituinte, e o setor saúde nessa agitação reformista, né?
pelo Brasil inteiro, né? Uns estados mais, outros estados menos, mas em todos os estados, isso que eu estou colocando aqui de São Paulo, de certa forma existiu, aconteceu, uns mais, outros menos. Não se conformavam mais nem os trabalhadores da saúde, nem os cidadãos, nem os governantes, né, com aquele apartheid social, porque era um verdadeiro apartheid social. Um terço tinha direito à assistência à saúde garantida na lei, é claro, os ricos também podiam comprar e pagar, e 2/3 estavam excluídos, né, dependendo do eventual hospital, entidade filantrópica ou de uma rara estrutura estatal que estivesse. Então, é importante saber disso. Esse movimento pré-SUS foi algo que aconteceu em todos os estratos da sociedade brasileira. Desde uma autoridade, como era um secretário estadual de São Paulo, que era uma autoridade, até uma dona de casa que morava na periferia mais pobre da região metropolitana. Eu conheci muitas mulheres extraordinárias, inclusive isso teve um impacto, a minha convivência com elas, teve um impacto indelével e morredor na minha formação política, ideológica, moral, ética, etc. Eduardo, Eu cheguei em uma pessoa lá em Itaquera, em São Mateus, na periferia, e 10 anos eu era outra, bem diferente. E muito por causa dessas mulheres, dos movimentos populares. Pois conte agora um pouco, você chegou dentro da Constituinte, eu queria que você conversasse um pouco sobre como se deu esses embates dentro da Constituinte, a sua convivência com a Arouca, a sua convivência com os outros deputados constituintes, a resistência que tinha do que estava posto antes como medicina só assistencialista com base no hospital. Como é que se deu esse diálogo dentro da Constituinte que foi desaguar depois da Constituição com a criação do SUS? Quem são os personagens que mais lhe marcaram dentro dessa discussão toda? Eu passei de relance, então, sobre o primeiro ponto, que era o pré-SUS, né? Quando a gente chegou na Constituinte, eu fui eleito deputado, eu fui fundador do Partido dos Trabalhadores, e fui eleito na primeira eleição que o partido ocorreu, em 1982. Eu já fui eleito estadual, e depois, em 86, fui eleito federal, constituinte. Então, a Constituinte é um marco extraordinário na vida brasileira. Nós estávamos saindo de uma ditadura militar, de um governo autoritário, de uma forma pacífica, de uma forma civilizada, que era, através do parlamento, você dar uma constituição democrática para o país. Suspender e acabar a constituição autoritária da ditadura e foi criar e construir uma constituição democrática. Isso foi uma coisa extraordinária na vida de um país como o Brasil. Sair de uma forma tão civilizada e tão bonita como nós saímos de uma ditadura. A saúde teve uma sorte, né? Porque as várias políticas sociais seriam discutidas de como iam aparecer na nova Constituição. Educação, previdência, saúde, assistência social, etc. A saúde se destacou, política social, saúde se destacou, porque era a única que tinha uma proposta razoavelmente rascunhada e elaborada. Por quê? Porque 2 anos antes da Constituinte, houve uma Conferência Nacional de Saúde que discutiu bastante de como poderia ser uma assistência à saúde universal no país. Foi uma conferência feita em Brasília, foi a 8ª Conferência Nacional, quer dizer que significa o seguinte, que já teve 7 outras em outros períodos, né? A nossa foi a 8ª, e se discutiu muito um modelo de uma reforma na direção da universalidade, do direito universal à assistência à saúde, como em outros países da Europa, Inglaterra, por exemplo, já tinha alguns anos atrás, uns anos antes. E esse encontro de Brasília, essa conferência de Brasília, que foi coordenada pelo professor Arouca, ela lá do Rio de Janeiro, ela na verdade foi um pouco, olhando de hoje, Jurandir, um pouco unilateral, porque a área privada brasileira não compareceu, né? Ela achou que tinha sido subestimada no seu número de delegados, né? E foi uma conferência basicamente de movimentos sociais, movimentos sindicais, acadêmicos e área pública de saúde. E, bom, então, faltou a presença da área privada e filantrópica brasileira, né? De forma mais forte na conferência.
mas fez um rascunho de universalidade. Esse rascunho de universalidade, até por causa dessa falta, talvez, né, da área filantrópica e privada, caminhava no sentido de uma estatização do sistema. Nós, nessa conferência, queríamos estatizar todo o sistema. A diferença entre nós, que éramos do PT, e o pessoal do MDB, é que nós queríamos estatizar já, imediatamente, tudo, e o pessoal do MDB queria fazer uma estatização progressiva. Houve votação, nós perdemos, o MDB ganhou, e aprovou que a reforma brasileira da criação do sistema universal seria uma estatização progressiva. Mas chegou a proposta lá na Constituinte que ajudou muito os deputados, porque era uma proposta que tinha começo, meio e fim, tinha uma abrangência, estava bem estudada, mas tinha esse problema, vamos dizer assim, de modelo. E na comissão que estudou essa reforma para a saúde, foi coordenada pelo deputado do MDB, Carlos Mosconi, de Minas Gerais, que é um homem simpaticíssimo, urologista. Ele era o coordenador da subcomissão de saúde. Criou-se essa discussão logo inicial. Essa reforma e esse sistema de saúde que a Constituinte vai propor, é um sistema totalmente estatal ou é um sistema misto? Esse foi o primeiro embate na Comissão de Saúde, que estava discutindo o que nós teríamos que levar ao plenário. Eu era o representante do Partido dos Trabalhadores da Esquerda nessa comissão, apresentei a proposta do meu partido, que era a estatização já, e de tudo, imediato, inclusive das Santas Casas. E só tive 2 votos, o meu e de uma deputada do MDB da Bahia, que era a Abigail Feitosa, aliás, era da família Feitosa, lá do Ceará, mas a Abigail era amiga do Luiz Carlos Prestes, portanto, ela era comunista. Ela disse: Eduardo, essa proposta sua é comunista, eu vou votar em você. Então, só tive 2 votos, fui derrotado. E aí ficou a proposta do MDB, que era estatização progressiva ou não, também não passou. E aí, nós, que éramos eram da ala esquerda da Constituinte, né, tivemos que fazer um laborioso trabalho, porque a nossa Constituinte era construída de centro-direita e centro-esquerda. Não era nem de direita, da ditadura, nem era esquerda, como a gente do PT e os comunistas. Era uma composição de 600 deputados, que variavam, a maioria deles, entre a centro-direita, o centro e a centro-esquerda. Então, os médicos e os profissionais de saúde que eram comprometidos com a reforma e que queriam chegar numa reforma universal, eu acho que nós tivemos uma função muito sábia, né, de levar em conta essa composição. E sair um modelo, né, que era mais um modelo parecido com o modelo inglês. A nossa grande inspiração era o modelo do Sistema Nacional da Inglaterra. E mesmo assim, essa reforma, que era praticamente revolucionária, porque dizia que 100% dos brasileiros iam ter direito à saúde, isso aí, imagine o que é isso num país desigual como o Brasil. Fazer uma proposta dessa, ousada, utópica, como alguns diziam, impossivelmente utópica, né? Mas admitindo que o sistema era público, o sistema era direito universal, porém o financiamento era público, porém a execução era uma execução mista, que ia combinar tudo que o Brasil tinha. Tinha setores públicos, tinha setor estatais, setor filantrópico, setor privado que quisesse trabalhar conosco, com nossos princípios. Então, isso foi uma coisa muito importante, chegar a uma versão desse tipo. E, mesmo assim, eu e mais 2 deputados, um deputado que era seu conterrâneo, Jurandir, Raimundo Bezerra, lá de Crato, né? Raimundo Bezerra era um deputado médico do MDB, que estudou na Alemanha, tinha um hospital lá em Crato, né? Um homem muito fantástico, e aí era muito amigo do Dr. Ulisses Guimarães. Então, eu Raimundo Bezerra e o Mosconi,
por via das dúvidas, antes de levar a votação da reforma do SUS ao plenário, né, nós fomos falar com o líder do governo do Sarney, que era o líder da centro-direita, que era o ex-ministro, o nome dele? Ai, meu Deus, a memória. Bom, ele tinha sido ministro do Sarney. Eduardo, você pode complementar? Carlos Santana, deputado Carlos Santana. Verdade. Carlos Santana. O Raimundo Bezerra, deputado federal, o Raimundo Bezerra, deputado federal do Ceará, inclusive foi o segundo presidente do CONASEMS. Depois que saiu da Constituinte, ele virou secretário municipal de saúde e presidente do CONASEMS. É uma figura extraordinária, muito bom. Então, nós tínhamos que levar ao plenário. Teve a votação na Comissão de Saúde, né? Votamos a reforma do SUS, como seria criada, etc. As normas constitucionais, é claro, depois tinha que ter regulamentação. Mas a gente estava temeroso porque, no final da Constituinte, houve uma polarização muito grande entre a centro-esquerda e a centro-direita. A centro-direita, que era ligada ao presidente Sarney, coordenada pelo deputado Carlos Santana, que era um médico pediatra, professor da Universidade Federal da Bahia, tinha sido ministro de Saúde, um homem muito sério, muito correto, né? Muito fiel ao presidente Sarney, né? E a centro-esquerda, que tinha o relator, que era o senador Mário Covas, aqui de São Paulo. E os embates no plenário, de 600 pessoas, eram épicos, né? As votações eram perigosíssimas, né? Às vezes se ganhava, às vezes se perdia. Então, nós da saúde, preocupados, procuramos o líder da centro-direita, que era o médico e professor Carlos Santana, e falamos, olha, Santana, explicamos tudo para ele, a proposta é essa, de reforma é essa, deixa eu ler. Ele falou, deixa eu ler, que vocês são muito esquerdistas. Aí ele leu lá e disse, vocês não vão estatizar Santa Casa? Não, está aqui, professor, veja aqui, está garantido. Né? Mas eu quero botar mais uma coisa dizendo que é garantido, botando que a iniciativa privada é livre no Brasil. Põe aí. Bom, então está fechado. Está fechado o acordo, né? Está fechado o acordo. Vai com a votação. A emenda Travou o artigo 99 da Constituição. Fechamos o acordo com o líder do governo e o deputado, pessoa muito correta, diga-se de passagem, né? Professor de muito prestígio em Salvador, pediatra, e pessoa de palavra. Então, fomos para a votação no plenário 600. O projeto da reforma da saúde foi aprovado praticamente por unanimidade. Teve um voto contra dos 600, que foi o tem que lembrar do nome desse daí para poder a gente gravar. Eu sei, não, eu vou falar e vou contar, que é uma coisa anedótica, né? Primeiro, veja que funcionou o nosso parlamento, porque o parlamento é conversa, o parlamento é acordo, o parlamento é raciocínio, é invenção, é tolerância, né? Para mim, que tinha uma formação muito totalitária esquerdista, né? Porque eu era marxista-leninista de formação, de carteirinha, para mim aquilo foi uma verdadeira universidade de tolerância, né? De democracia, né? Do mesmo jeito que eu saí diferente da periferia de São Paulo por causa das mulheres, eu também saí diferente da experiência da Constituinte em relação à democracia. Muito mudado, mudei muito. Pois bem, fizemos um acordo, votação unânime. O SUS, a reforma da saúde, foi aprovada por unanimidade, com exceção de um voto. Um voto, Jurandir curioso, foi o filho do Antônio Carlos Magalhães, o Luiz Eduardo. Né? O Luiz Eduardo era um rapaz muito preparado, muito estudioso, e ele estava, naquela época da Constituinte, fascinado porque ele tinha descoberto os teóricos do liberalismo, não do neoliberalismo, do liberalismo mesmo, do inglês e tudo. Ele estava entusiasmado lendo aquele livro. Né? Ele disse, eu perguntei, por que você votou contra? Eu acho que isso aí, para mim, tem cheiro de Estado demais. Ele foi um voto um só por causa desse cheiro que a gente ainda tinha, né? Era, de certa forma, não deixava de ter. Mas então veja, né, como foi interessante, importante, né, e como a democracia funciona. Para mim,
essa experiência de ver a democracia funcionar, eu digo para vocês, foi uma coisa assim, tipo uma epifania, né? Eu realmente saí da Constituinte muito mudado, né, em relação à democracia, que eu achava que a democracia liberal representativa era uma falsa democracia, e eu vi que ela funciona. Se há realmente entendimento, e há tolerância, se há abertura de discussão, e há representatividade, e nós tínhamos representatividade, vocês não imaginam o que era aquela Constituinte, em termos de pressão popular. Nós passamos praticamente 1 ano e meio quase sem ir em casa, porque a Constituinte virava dia e noite, sábado e domingo, e era gente, era manifestação disso, daquilo, entrando e saindo, uma abertura, uma transparência, uma abertura, uma democracia viva, uma coisa extraordinária. Eu acho que foi um dos pontos altos da história do Brasil, porque os deputados, os parlamentares eram pessoas estudiosas, trabalhavam, sérios, e a pressão popular, a presença popular, desde da indústria, os grandes capitalistas, até os trabalhadores rurais, a população das tribos nativas do Brasil, era uma frequência totalmente aberta no Congresso Nacional. Então, o resultado, né, foi um resultado extraordinário, foi uma Constituição democrática, de cunho democrático, de cunho liberal, muito extraordinário, resultado de um processo e um Congresso de grande qualidade. Você trouxe um segredo aí que eu não sabia, aliás, não é um segredo, uma informação que eu não tinha, que era do que foi o voto contra. Me revela, então, para nós aqui, como foram os embates que aconteceram, porque eles, os liberais, eles deram castigo. Eles liberaram o projeto do SUS, mas eles frearam no financiamento do sistema. Mas como é que se deu o embate para regulamentar plano de saúde? Como é que foi regulamentar? Isso ninguém sabe. Pouca coisa tem sobre isso. Como foi que regulamentaram o plano de saúde dentro dessa mesma embate? Não, quando você coloca na Constituição que a iniciativa privada é livre para se organizar e oferecer, você está automaticamente legalizando todo tipo de iniciativa privada na área da saúde. E eu, hoje, não vejo isso como uma coisa que seja ruim. O SUS tem que ter o seu papel e a iniciativa privada pode existir paralelamente. Né? O que eu acho incorreto, né, é que a iniciativa privada tenha subsídios, como tem hoje, né, numa situação do Brasil, que tem um sistema universal, que é uma tarefa dificílima, ainda com um orçamento tão restrito. E na hora que você dá subsídios à iniciativa privada, que é uma entidade, tanto para os setores mais ricos, classe média e alguns trabalhadores mais de elite, você, na verdade, está tirando dinheiro de um possível recurso que poderia ir para o SUS para a educação. Mas o fato de ter iniciativa privada paralela na saúde, hoje, eu não vejo problema. Eu também não questiono, não. E acho que a reivindicação do Carlos Santana é correta. O fato, por exemplo, de você ter hospitais privados de grande porte, de grande qualidade, aqui no Brasil, como nós temos hoje, e que trabalham, de certa forma, com o SUS, ajudam o SUS, atrai pessoas que vêm tratar aqui no Brasil, até de outros países, né? Isso não é ruim para o Brasil. Não, eu também não questiono, não. Só queria saber como é que se deu o processo. O processo foi esse. Na hora que o Santana botou aquela frase e nós concordamos, automaticamente, todo tipo de iniciativa privada, regulada, é claro, né? Tem que ter regulação, porque o próprio SUS também tem que ter a sua regulação posterior, passou a ser possível. Bom, então, terminando esse processo da Constituinte, é o item da criação. Depois vem o item do SUS. Depois vem o item dos primeiros passos. Podemos conversar sobre esses primeiros passos também. E o primeiro passo a ser dado, né, era você detalhar a regulamentação de como o SUS devia ser constituído. Porque o SUS inventou no Brasil duas coisas que o SUS... O primeiro fator que eu considero revolucionário no SUS é você dizer que 100% dos brasileiros têm direito à saúde e que os governos municipais, estaduais, federais vão se organizar para isso. Outro absolutamente fundamental. Essa é a alma do SUS, essa é a questão principal da reforma brasileira. Tudo mais é consequência. Mas tem mais duas coisas que são extraordinárias no SUS e o SUS é pioneiro. Primeira, o SUS disse: governo federal, governos estaduais, 27,
5.500 e tantos municípios. Vocês vão atuar em conjunto. Aqui no Brasil, isso nunca aconteceu em política pública nenhuma. O SUS foi a primeira, e a Constituinte brasileira foi extraordinária, e que disse isso, que governo federal, ministério, governos estaduais, secretarias estaduais, governos municipais vão trabalhar em conjunto, dividindo tarefas, e vão financiar em conjunto e dividir o financiamento. O financiamento é compartilhado e o trabalho é nacional. O trabalho não é federal, não é estadual nem municipal, ele é nacional. O SUS é que inventou isso. Depois que o SUS inventou isso, e que as pessoas não acreditavam, e está dando certo, né? Outras políticas públicas começaram a tentar fazer a mesma coisa. A assistência social tentou criar o SUS, criou o SUAS, fala no sistema único de segurança. Então, mas foi o SUS que inventou isso no Brasil. Há necessidade de haver uma cooperação, não uma subordinação. O Ministério da Saúde não manda nas secretarias estaduais. As secretarias estaduais não mandam nas secretarias municipais. Eles trabalham de forma cooperada, dividindo tarefas e financiando em conjunto. É uma coisa extraordinária. É a invenção da política que é extraordinária ao propor isso, esse desafio. E o outro desafio, que muita gente não acreditava que seria possível, disse que a gente estava no mundo da lua. É dizer que os municípios iam ser responsáveis por grande parte dessa tarefa. Eles diziam, mas os municípios no Brasil não têm condições. Essa municipalização, essa descentralização, que foi o vetor prioritário inicial da construção do SUS, foi uma descentralização, é totalmente inviável, diziam eles. É totalmente irresponsável e utópica. Eduardo. A municipalização foi um sucesso. Nós criamos uma estrutura de saúde, uma estrutura de Estado, nos 5.550 municípios, numa política pública que é a mais complexa e mais difícil de todas, que é a saúde. Hoje, se você for no Acre, lá em Cruzeiro do Sul, lá na fronteira, tem uma Secretaria Municipal de Saúde em Cruzeiro do Sul funcionando, atuando, com articulação com o governo estadual, com o governo federal. Então, são duas outras questões muito importantes que o SUS praticamente inventou no Brasil. O trabalho cooperado das 3 instâncias de governo e a descentralização. Acreditar que quanto mais perto do Estado e estiver o povo, né, o povo e o Estado, é a melhor forma de você organizar um sistema. Isso foi o SUS que inventou. Então, voltando a... Sim, Júlio, fale. Você ia falar, Júlio? Não, eu ia falar o seguinte, tudo isso que você está colocando aí é um orgulho para a gente. A gente sabe que é muito importante a população ter consciência desse trabalho que foi feito lá no início. Por isso que hoje a gente ainda tem que resistir a algumas tentativas de fragilidade do Sistema Único de Saúde. Elas existem no meio do caminho. A pergunta é, quais os elementos do SUS original que você recomenda, que você está vendo, que está vivo ainda hoje, que pode alimentar esse sonho da manutenção, principalmente, mas do fortalecimento do sistema? Que sonhos tinha naquele tempo que foram preservados e que são ainda hoje utilizados e que podem ser potencializados para poder fortalecer o sistema de saúde? Os sonhos não são mais sonhos, porque são realidade. Primeiro, o direito universal está estabelecido. Quem é que no Brasil vai ter coragem de retroagir a um direito universal? Nós estamos agora com a Inglaterra. Na Inglaterra tem o Sistema Nacional de Saúde inglês, que começou em 1946, que todos os partidos lá, da direita, do centro, da esquerda, da extrema, todos defendem. Ninguém na Inglaterra pensa em acabar com o sistema de saúde no inglês. Hoje, aqui no Brasil, o primeiro sonho que está realizado, é o direito universal à assistência à saúde é irreversível, é daqui para melhor, porque ainda estamos no caminho, né? Nós estamos andando. Né? Só uma anedota, uma coisa pitoresca. Né? Durante a pandemia, todo mundo ficou com muito medo, com razão, porque o Ministério da Saúde entrou em pânico, e o Ministério da Saúde não manda, mas ele é um elemento chave. Né? Então, muita gente ficou apavorada. Né? O Antônio Delfim Neto, que era deputado, foi ministro da Fazenda, da ditadura militar, de muito prestígio, né, na época da ditadura, e depois foi deputado constituinte também,
Ele escreveu um artigo aqui no Estadão, no Jornal Estado de São Paulo, dizendo: eu não sabia que o SUS era tão importante, né? Aí eles falam por quê, ele explica por que ele acha que o SUS era tão importante, patati, patatá, e termina o artigo dele dizendo: para mim, as duas coisas mais importantes na estrutura de governo no Brasil é o SUS e o Exército. Então, eu dei muita risada, né? Porque eu acho que ele nem lembrava que ele votou a favor. Ele votou a favor lá. Então, eu lembrei, eu dei muita risada, mas isso é amor velho e amor novo. Então, então a primeira questão, Jurandir, que não é questão de sonho, que já é uma questão de realidade, mas vai ser uma realidade cada vez melhor. Espero que os jovens que estão aqui me assistindo vão ver isso melhor do que eu. É esse direito universal à ciência e saúde que é irreversível. O segundo, né, é essa questão do trabalho conjunto. O trabalho conjunto do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, né, é uma coisa também irreversível. Quem é que vai retroagir a isso? Tem gente que quer imitar a gente. Vai voltar atrás? Não vai voltar. Eu lembro também outra anedota interessante, né? Quando, em 2003, apareceu uma coisa aqui na minha frente, eu vou apagar. Se precisar nem perguntar para a Isabel, já apaguei. Né? Em 2003, eu saí do Partido dos Trabalhadores por divergências políticas, com trauma delicado, muito chororô, etc., mas saí. Aí o ministro do Lula, muito amigo meu, talvez o maior amigo meu dentro do PT, que era o Luiz Guxiquem, presidente dos sindicatos bancários, um japonês, um samurai, um homem inteligentíssimo, corajoso, uma das poucas pessoas que o Lula ouvia no partido. Então, a outra era o Lívio Dutra, ele só ouvia duas pessoas, o Lívio Dutra e Guxiquem. Aí o Guxiquem me ligou: Eduardo, o Lula está muito aborrecido com o SUS. Por quê? Eu já tinha saído, mas o negócio de SUS e Previdência, o Guxiquem ligava para mim. O Lula está muito aborrecido com essa história do SUS. Porque ele foi inaugurar um centro de saúde não sei aonde, e o nome do governo federal estava do mesmo tamanho do governo estadual e do governo municipal. Essa representa bem simbolicamente o bom. Ele disse que tinha dado dinheiro para aquele negócio. Ele ficou muito aborrecido. Eu disse: pelo amor de Deus, fala para o Lula que ele votou que o SUS não é federal, o SUS é nacional. Né? É que o Ministério não acostuma com a ideia de que as esferas não há subordinação entre elas. Então, veja, né? Essa é a segunda questão, Jurandir, que eu acho que é uma coisa que o SUS consolidou e vai melhorar, porque a gente tem que ter. E a outra questão muito importante, né, é o compartilhamento do financiamento público. Né? Isso aí também não tem jeito de voltar atrás. O problema é que é pouco. Né? E esse é um dos itens que você perguntou para mim e eu não respondi, né, que a gente perdeu na Constituinte, né, porque a gente queria imitar a educação e botar um orçamento vinculado municipal, estadual e federal mínimo lá já na Constituinte. E os economistas vetaram. Os deputados economistas, porque economista não gosta de velho. Isso é uma coisa estabelecida, porque em saúde trata muito de velho, cada vez mais, né? Então, os economistas vetaram, lá na Constituição, os deputados constituintes economistas, inclusive da esquerda e da direita, vetaram a vinculação da saúde parecida com a educação. E isso foi uma coisa muito problemática, né? Porque a gente ficou com um sistema bacana, muito humano, muito amplo, né? Mas não tinha garantia de dinheiro. Não tinha garantia de dinheiro. E aí, a história dos primeiros passos, né? Esse foi a principal dificuldade para o SUS, realmente criado pela Constituinte, regulamentado pela Lei 8.080 e 8.100 e pouco, logo depois, em 1992, passar a existir de fato. Por quê? Os municípios perguntavam: e o dinheiro? Os estados diziam: e o dinheiro? Né? E o Ministério da Saúde também perguntava: e o dinheiro? Né?
A gente não tinha. Eduardo. E aí aconteceu uma coisa que é incrível, né? Que foi logo no governo Itamar Franco, caiu o Collor de Mello, veio o Itamar Franco, e nós tínhamos que levar o INAMPS para o Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde depois descentralizar o INAMPS, que era a estrutura da Previdência que cuidava daquele 1/3 que tinha direito, lembro, né? Hospitais, muitos deles nas capitais e no Rio de Janeiro. Então, isso era governo Itamar Franco. Passou o Collor saiu, Itamar Franco assumiu. O Ministério da Previdência, quando o Congresso votou que o INAMPS ia sair da Previdência, do Ministério da Previdência, para o Ministério da Saúde, para unificar e para depois descentralizar, que, aliás, foi outra batalha parlamentar, porque muita gente não queria fazer isso, queria continuar com o INAMPS na Previdência separado. A gente diz, não, mas o sistema é único, o sistema é único, a parte pública tem que ser unificada. Pode existir iniciativa privada, mas a parte pública tem que unificar e tem que descentralizar depois. Não vai ficar o hospital do INAMPS na mão do governo federal, vai para os governos estaduais e alguns municípios grandes como São Paulo vão receber alguns também. Bom, mas quando nós conseguimos aprovar na Comissão de Saúde e depois no plenário a transferência do INAMPS para o Ministério da Saúde, para o INAMPS integrar no SUS, o que aconteceu? O Ministério da Previdência disse, pô, leva o INAMPS, mas o dinheiro fica comigo. Aí, mas pelo amor de Deus, o INAMPS era 25%, cerca de 25% do Ministério da Previdência era para financiar o INAMPS. O INAMPS passou, logicamente, coerentemente, o parlamento votou correto, né, para o Ministério da Saúde, para ele integrar e unificar e descentralizar na construção do SUS, mas o ministro da Previdência, que era o Antônio Brito, lá do Rio Grande do Sul, que tinha sido constituído também conosco, disse, o INAMPS vai, mas o dinheiro não dou. Mas aí formou uma comissão de deputados, fomos falar com o Antônio Brito. Antônio Brito, você é louco. O INAMPS é 25% do dinheiro da Previdência, manda para o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde como é que o Ministério da Saúde vai pagar isso? Aí ele disse, vocês votaram na Constituinte, e eu também, correção das aposentadorias, unificação da aposentadoria rural e urbana, que é uma coisa justíssima, corretíssima, né? E eu vou pagar. E eu preciso desse dinheiro e vou pagar e não vou dar o dinheiro para vocês. O ministro da Saúde, do Itamar Franco, que era um médico cardiologista do Rio de Janeiro, Jamil Haddad, coitado, pessoa boníssima do PSB, muito amigo do Itamar, um gentleman, um homem, mas também ele ficou desesperado, né? Com o INAMPS na mão, sem poder pagar, apelou para o presidente ia pagar, soltava um dinheirinho para ele ia empurrando com a barriga e empurrou o problema para o governo Fernando Henrique Cardoso. No governo Fernando Henrique Cardoso, Antes que ele pode ir para... No governo Fernando Henrique Cardoso, nós vamos encontrar novamente o meu herói, como ministro da Saúde, que é o doutor Adílio Jatene. O doutor Adílio Jatene disse que eu vou ser ministro, mas eu quero dinheiro. Eu vou ser ministro, mas eu quero dinheiro, porque sem o dinheiro o SUS não vai adiante. E aí começou aquela luta pela aprovação da vinculação de novo. Vai dar mais 10 minutos. Eduardo. Vinculação de novo. Que só foi acontecer no ano 2000, com a emenda 29. A emenda da saúde, que criou, e aí eu termino, né, o terceiro sonho realizado, né, que foi a aprovação da emenda que deu um orçamento mínimo municipal, estadual e federal obrigatório para a saúde, o que garante um mínimo de planejamento. É pouco, mas pelo menos agora as autoridades de saúde municipais, estaduais e federais podem fazer o seu planejamento. Bom, são as três questões que eu acho, Jurandir, que são sonhos realizados, mas que podem ser melhorados. Isso. Aí, com isso aí, você fechou essa terceira parte e o relógio completou 60 minutos. Para você ver quando a conversa é boa, o tempo passa rápido. Mas eu queria combinar aí com as pessoas que estão na tela. Mas eu não falei o nome das pessoas que foram contra a vinculação lá na Constituinte. Você não quer saber, não? Ah, quero. Claro que quero, fala. Todos os economistas. É a emenda 29, que vigora até hoje.
Não, a emenda 29 veio depois, né? Porque, por quê? Porque quando chegou na emenda 29, o SUS já tinha acumulado, né? Nós já estamos em 2000. Já tinha 10 anos de implantação do SUS. O SUS já estava mais forte, já tinha CONASEM bastante atuante, né? Já tinha caravana de secretários municipais de saúde enchendo o saco dos deputados, secretários estaduais apertando os senadores, para que a saúde tivesse um mínimo de garantia. Foi assim que ele conseguiu aprovar aquela emenda que garantiu o orçamento mínimo obrigatório no ano 2000. E aí nós estamos hoje com 4% do PIB de financiamento público para a saúde, tentando elevar, e hoje em Genebra os estudos já apontam que para você manter serviço público de qualidade com viabilidade, você tem que botar 6,7% do PIB de recurso público. Mas aí é outra luta que a gente tem que travar. Aí eu queria te pedir para você iniciar, você tem 10 minutos para a gente fazer os comentários e você falar do quarto eixo que você planejou falar hoje para a gente. Por favor. É só se for amanhã. Não, agora. Vai. Bom, o quarto eixo. Bom, eu sou entusiasta do SUS, mas também eu sou sensato, né, para reconhecer que a mãe que está na fila com a criança, que tem muita gente na frente dela, ela tem razão de reclamar da gente, né? Porque o SUS é como se fosse uma viagem. Eu e minha mulher é médica também, ela é da Paraíba, eu sou da Bahia. Então, a gente, todo final do ano, pegava o carro e ia embora lá visitar nossas terras maravilhosas. Então, a gente pegava a BR-101 e tocava o pau. 3.000 quilômetros para chegar na Paraíba, para chegar na Bahia, para chegar depois no Ceará, que tem uns irmãos no Ceará também. O SUS, nós estamos mais ou menos assim, nessa viagem de São Paulo para Terras do Sol, nós estamos mais ou menos ali passando por Itabuna, por ali. Ou seja, a gente está na metade do caminho, né? Então, eu sou entusiasta do SUS, mas sei que a gente está ainda na metade do caminho. E a dona de casa no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, tem razão de reclamar e cobrar da gente, né? Porque a gente ainda está longe. Mas veja, né? Essa é uma das grandes vitórias do povo brasileiro, do Estado brasileiro. Você ter um sistema de saúde universal. O Brasil é um das 10 maiores países do mundo em população. 10. Entre esses 10 maiores países do mundo em população, só o Brasil tem um sistema com direito universal. Nenhum outro dos 10 tem. A Inglaterra não está. A Inglaterra é menor, porque não está nos 10. A Suécia não está nos 10. Portugal não está nos 10. Nos 10, China, Índia, Estados Unidos, Brasil, México, Nigéria, Rússia, Indonésia, Bangladesh. Só o Brasil dos 10 um país diverso, gigante, com desigualdade social, que tem essa coragem de ter um sistema universal com direito à saúde garantido na lei. Então, é um processo ainda muito longo, né, que a gente que deve levar adiante. Nesse sentido, né, se eu pudesse resumir muito em flash, né, em algumas coisas que eu acho importante fazer, a primeira delas, que eu acho que talvez seja a mais importante, eu que fui um entusiasta, quase fanático da descentralização e da municipalização, mesmo porque eu fui secretário municipal, e aqui em São Paulo a gente teve algumas dificuldades com o governo estadual para municipalizar. Então, fui entusiasta e acho que o SUS teve a coragem de acreditar nos municípios, e isso deu muito certo, muito certo. Os municípios fizeram têm feito um trabalho extraordinário. Posso contar uma anedota mais aí? Eu depois que eu saí... Conte tudo. Depois que eu saí da 2004, eu já tinha saído do PT, mas pediram para... O Arouca ficou doente, ele era o coordenador da Conferência Nacional de Saúde. E aí, o Arouca me chamou lá no Rio de Janeiro, ele morava ali perto da Lagoa, e disse: Eduardo, você vai ser o coordenador. Mas eu? Você vai ser o coordenador? Por quê? Mas eu saí do PT, o pessoal, eu briguei com o Lula e tudo, né? Eu só confio se for você. O Arouca deitado na cama, doente, o que é que eu podia dizer, né? Eu morro, né? Aí fui ser coordenador da tua conferência lá em
em 2004, eu acho. Acho que era 2004. E aí eu tive que rodar todas as capitais fazendo abertura, fazendo a conferência de abertura, e estava no Acre, no Rio Branco. Rio Branco você chegava, só tinha um voo para ir e para voltar no outro dia. Então eu cheguei no Rio Branco, a conferência era lá no teatro lá da capital do Acre. Estava o governador, o presidente da Assembleia, o Judiciário, o Diabo 4, tudo lá, o teatro cheio, eu fiz a conferência, né? E aí eu fiz um gesto para dizer que eu conhecia o Brasil, e aí disse, e eu tenho certeza, né, que em falando da descentralização, eu tenho certeza que até em Marechal Thaumaturgo, que é o último lugar no IDH dos municípios do Brasil, ou seja, né, era o município considerado o mais pobre do Brasil, ele é lá do Acre, eu tenho certeza que em Marechal Thaumaturgo existe SUS, existe Secretaria Municipal de Saúde. E falei, né? Foi uma coisa arriscada. Saí na porta do teatro, estava uma moça, alta, bonita. Eduardo, sabe quem eu sou? Não. Eu sou a secretária de saúde de Marechal Thaumaturgo. Ela era uma enfermeira formada com mestrado em Londrina, lá no Paraná. E era secretária de saúde em Marechal Thaumaturgo, o município mais pobre do Brasil, né? Então, veja, né? Eu digo isso porque eu era um fanático da descentralização. Mas hoje, continuo acreditando, mas acho que um dos pontos, Jurandir, mais importantes é a regionalização. É o vetor é um vetor, assim, é um vetor, não é que é contrário, né, mas é um vetor que vai complementar o vetor da descentralização e é o vetor da regionalização. Por quê? Porque eu falo com o pessoal do Ministério e falo, Eduardo, a regionalização já existe, já desenhamos, são 400 regiões, mas as regiões são desiguais. Então, enquanto a gente não tiver um mínimo moral de atenção básica, de urgência, igual em todas as regiões, a gente não pode descansar. Por que uma região lá no norte ou no nordeste, né, é tão diferente em termos de atenção básica e de emergência, de algumas especialidades básicas, de uma região em Santa Catarina? Isso não é correto. Então, eu acho que o esforço, Jurandir, um dos esforços mais importantes do SUS hoje é você estruturar uma regionalização equitativa, mínima, em termos de atenção básica, de vigilância epidemiológica, de urgência, de algumas especialidades básicas, em todas as 400 regiões que já dividiram, vocês lá no Conselho Nacional de Saúde, CONASEM, CONAS e Ministério da Saúde, já dividiram, mas não efetivaram. Enquanto isso não for, a gente não pode achar que o sistema está equilibrado. Ok. A outra coisa, né, é que a gente tem que continuar batalhando por um orçamento mais razoável, né, porque a gente nunca passou de $1 por pessoa por dia. O orçamento do SUS, nunca, de todo esse período que eu acompanhei, sempre a gente girou em torno de $1 por pessoa por dia para fazer vacinação e fazer transplante. Da atenção mais básica, da vigilância epidemiológica, etc., da Anvisa, etc., até o transplante, coisas altamente sofisticadas, a gente gasta $1 por pessoa por dia. Isso dá 4% do PIB, você falou, eu sei. Agora, por outro lado, essa luta nossa por mais recursos, ela não para. Mas, por outro lado, eu quero dizer, né, que a gente não pode também ignorar a saúde, que existem as outras políticas públicas, né? E existe a necessidade de um equilíbrio fiscal e financeiro no país. Então, a gente tem que continuar reivindicando o aumento, mas a gente tem que saber que a gente divide o orçamento. O orçamento municipal, o orçamento estadual, o orçamento federal, não somos só nós. A gente do SUS tem que ter uma visão holística do orçamento nacional e saber que esse aumento nosso tem que ser um aumento progressivo
em conjunto com as outras políticas públicas. Mesmo a vinculação, eu sou um dos autores da emenda, junto com o Mosconi e do Valdir Pires, dessa emenda da vinculação. Mas você lembre que lá fala que a gente está aberto a rever isso. Outro dia eu estava discutindo isso com um ex-deputado constituinte, né? E eles continuam achando que vinculação é congelamento, é antidemocrático, porque cerceia o parlamento de decidir. Eu disse, bom, eu, como um dos protagonistas dessa luta, estou aberto a discutir isso, né? Mas agora não. Agora não vamos abrir mão disso. Não vamos abrir mão dessa vinculação. No futuro, podemos até discutir uma outra situação. Está previsto na emenda nossa 29, que a gente pode rever isso. Mas agora não. Aí eu queria lhe agradecer. Antes, porém, eu queria pedir a Tati para ler alguns comentários que surgiram aqui na tela e lhe agradecer pela presença, pela vinda, e dizer que a sua história não cabe nem em infinidade de programas como esse, entendeu? Mas esse pequeno tempo que você nos deu aqui já foi muito rico para nós podermos nos alimentar do seu sonho, da sua competência, do seu compromisso, da sua maneira de pensar. Isso foi muito relevante para nós. Isso nos incentiva a continuar na luta. Recarrega as baterias, nos anima profundamente para a luta do dia a dia. Aí eu queria que a Tati lesse, e no fim eu vou fazer uma proposta que eu acho que vai ser acolhida por todos. Tati, por favor, faça aí a leitura de pelo menos 5 mensagens, para você saber que não cabe todas, que são muitas, então vai pelo menos 5 para poder a gente ver. Boa tarde, doutor Eduardo. Olha, a gente, desde que o senhor começou a falar, a gente recebe aqui palminhas de reações. E eu vou ler alguns comentários aqui para o senhor entender o quão significativa foi a sua fala para essas pessoas que estão aqui assistindo. A Daniele disse, que depoimento maravilhoso de vida, parabéns por esse momento. A Carmen falou, excelente retorno à memória do SUS. Ana Almeida disse, história vivida tem outro sabor. A Demária falou, um resgate importante demais, parabéns. A Ana Almeida disse que a sua fala complementou a pesquisa dela, que ela fez um resgate histórico dos 30 anos da Estratégia de Saúde da Família, e hoje ela se sentiu contemplada com a sua fala. Muita coisa que não foi escrita, ela disse que ouviu hoje, né? Temos aqui também, só um minutinho aqui, tem o computador travou. Travou? Peraí, não estou conseguindo baixar Okay. mais. Ah, tem aqui, a Albertina também disse que está muito grata por poder ouvi-lo. A Maria José disse que agradeceu por compartilhar tanta informação importante. E foram todos nesse sentido mesmo. Pois é. E sabe qual é a proposta que eu estou vendo aqui? Como não cabe no programa nem centenas deles, essa história viva pode nos alimentar. Nós temos aqui no Conais, eu vou sugerir para vocês aqui, nós temos aqui no Conais uma linha editorial chamada de biografia, história desse tipo, entendeu? Nós temos 2 livros na frente. Eu tenho a impressão que a gente podia fazer um 4º livro com o doutor Eduardo Jorge, para que essa memória pudesse ser preservada. Olha lá quantas E palminhas. acho. Olha as palminhas lá, ó. Todo mundo concordando. Tá bom? Pode ser? Até isso eu tenho que decidir. a gente cita você, pode deixar. Uma pessoa levantou a mão ali. Fala, Tânia. Tânia, você pediu... Baixou? Não estava... Ela Não, Bom. desculpa, eu ia bater palmas, porque eu estava aqui pensando Mas nisso. bata, minha filha, Eu agora falei, palmas. qual a referência bibliográfica que eu posso ir atrás para buscar essa história, né? Excelente. Muito obrigada pela oportunidade, doutor Eduardo Jorge. Eduardo, muito obrigado, irmão, viu? Eu quero agradecer essa paciência de vocês. E nesse momento que, às vezes, no mundo todo, a democracia está sofrendo processos de contestação. Parece que nós estamos voltando ao período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas você vê como o caso do SUS é um exemplo de como que a democracia funciona. Funciona, né? Agora, a democracia exige participação cidadã, no dia a dia, no movimento, escolhendo bem. Então, é preciso escolher bem, né? O Congresso
atual, quando você compara com o Congresso Constituinte, ele deve muito, né? Muito. Deve muito, né? Mas o SUS é uma prova concreta, e o Brasil dá essa prova concreta ao mundo, né? De que a democracia funciona. Ok, muito obrigado pela Obrigada, sua contribuição para a história do Sistema Único de Saúde. Tá bom? Um abraço a todos que compareceram. Obrigada, E mãe. aí fica encerrada a nossa jornada. Obrigada, mãe. Obrigado ao MAN e a todos os colaboradores que puderam fazer esse programa vivo. E vamos, portanto, depois fazer o registro oficial dessa sua história. Um abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau.